finalzinho da última aula, para te pelo menos ver um exemplo acontecer, né? Que é o que eu sempre digo, ao assistir uma aula, dá a sensação de que a matéria é muito pior. Quando o cara faz exercício, o cara até se sente meio chateado, porque às vezes é uma coisa tão boba, é só ler, lembrar quem é cada letrinha e jogar na fórmula. Mas vamos lá, que a luz está para invadir nossas vidas. Aí sim, eletrodinâmica é tão legal, cara, comparado com eletrostática. Matematicamente é o céu, comparado, né, com as fórmulas que nós estávamos vendo em eletrostática, tinha ao quadrado, aquela coisa toda, né? Vai ficar bem mais legal. Antes disso, o que é o C? Capacitância. Capacitância ou capacidade. Quantidade de carga, voltagem e energia. Foi isso que a gente viu. A gente viu que os corpos podem absorver carga dependendo da voltagem que a gente aplica nele. E a característica que relaciona a carga com voltagem é a capacitância, capacidade. A principal utilidade atual disso é quando a gente tem dois corpos, vai lá e bota eles em contato. Eu sei que vai ocorrer uma voltagem de equilíbrio. Para achar essa voltagem de equilíbrio, a gente soma as cargas e divide pela soma das capacitâncias. Na prática, se tu for ver, a gente está usando a fórmula da capacitância. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Só que tem duas cargas e duas capacitâncias, por isso que a gente soma elas. Para finalizar esse primeiro contato com o capacitor, do ponto de vista teórico, uma última coisa. Recentemente nós não aprendemos a determinar a voltagem de uma esfera carregada? Sim. A voltagem fica K vezes Q sobre R, onde R é o raio da esfera. E eu acabei de mostrar que capacitância é Q sobre V. No lugar do V eu posso colocar K vezes Q. Isola numa? Tá velho já isso aí. Divisão de fração é a primeira? É a primeira vezes o inverso da segunda. Corta aqui com o quê? A capacitância de uma esfera depende apenas do raio e da constante eletrostática. No caso do vácuo, qual é a constante? 9. Aí olha só, eu contei isso para a gurizada do outro lado ali, bem como aconteceu com vocês, no mesmo ritmo, e fui me preparar para começar. Aliás, aí fiz um exemplozinho, bonitinho, pá. Fui começar para me preparar para a eletrodinâmica. E uma aluna levanta a mão. Na hora eu fui ver, ela já estava fazendo os exercícios que eu tinha sugerido. Tu vê, cara, tem aluno que é agoniado. E é do bom ponto de vista, né? Eu estava trocando a câmera de lugar, ela já pegou e já começou a fazer a tarefa na hora. Aí daqui a pouco eu olho o outro já estava terminando a questão da UFS que eu sugeri também. Então tu vê, cara, enquanto às vezes tem uma galera que fica lá boiando ou curtindo, tem cara que enquanto eu troco a câmera está fazendo exercício. Bizarro, né, cara? Tem uns colegas teus que estão do lado da luz, cara. É, do lado da luz, forte. Galera, olha só. Aí a moça me perguntou, professor, eu acho que eu errei, dá uma olhada nesse exercício aqui. Lembra que eu te falei sobre um Faraday? Um Faraday é muito ou é pouco? Muito, muito, muito. Se eu quiser uma esfera que tenha um Faraday de capacitância, eu boto quanto na capacitância? 1. Eu quero descobrir o raio da esfera. E o K vale quanto? 9 vezes 10 na 9. Está dividindo, passa. Ela ficou assustada. Professor, uma esfera para ter uma capacidade de 1 Faraday tem que ter um raio de 9 vezes 10 na 9 metros. O que é isso, 9 vezes 10 na 9 metros? É bastante. É 9 trilhões de metros. É 9 milhões de quilômetros. Tem que ser maior que o planeta Terra, a esfera, para dar 1 Faraday de capacitância. Aí o aluno pode pensar, ô, seu mentiroso, tu acabou de falar que do tamanho da sala de aula já dava 1 Faraday, mas não era uma esfera. Era né, bota uma placa naquela parede, bota uma placa naquela outra parede e recheia a sala com material isolante. Geralmente é papel e óleo que se usa nesses capacitores maiores. Então tu pode obter um Faraday com um capacitor gigantesco nessa sala. Mas se fosse de forma esférica, o capacitor teria que ser muito maior que o planeta. Que bizarro, hein? Então 1 Faraday é coisa pra caramba, né, cara? Legal, interessante que na verdade com o formato esférico a gente fica limitado para isolar a parte interna da esfera basicamente, né? Outra, com o formato esférico eu não tenho como evitar que a carga seja disparada para fora da esfera. Se eu vou armazenar carga ali e vou isolar aqui dentro, eu posso escolher que material eu vou colocar entre lá e lá para não deixar a carga elétrica atravessar. Então, de certa forma, num capacitor de placas planas, que nós vamos estudar futuramente, eu tenho mais condições de controlar a capacitância. Num capacitor esférico, eu basicamente só posso mexer no raio.
certo? No capacitor de plano eu tenho mais coisas para mexer. Eu posso mexer na área da placa, mexer no material que isola essas placas, certo? Outra maneira de aumentar a capacitância de um capacitor esférico, que não, é só não mergulhar ele no ar. O ar é 9 vezes 10 a 9, né? Se tu mergulhar ele no outro material, tu pode mudar o K, aí pode diminuir o tamanho dele também. Então, um capacitor, para estar mergulhado no ar e ser esférico e gerar 1 Faraday de capacitância, teria que ter um raio de 9 trilhões de metros. Loucura, né? Mas eu fiquei feliz, não pela pergunta em si, mas pelo fato de a moça ter começado a trabalhar 1 segundo depois que eu parei a aula. Né? E eu percebi, já um outro colega queria que eu fizesse a questão da UFSC, que ele já estava encaminhando ela. Eu falei, não, calma, semana que vem eu corrijo ela, para dar tempo da galera, né, também tentar. Mas eu fiquei bem feliz. Show de bola. O exemplozinho então, para ninguém achar que capacitor é difícil, vamos fazer um exemplozinho. Eu fiz na outra sala, não vou sujar a postura da colega. Na outra sala eu fiz, eu acho que o primeiro, uma colega tinha trazido essa dúvida, mas eu não queria fazer o mesmo. Deixa eu ver. Aliás, eu fiz o 25. Ó, a pergunta da moça que eu acabei de citar falava do 24, eu vou deixar para te divertir em casa. Então eu vou fazer o 26, de exemplo. Exemplozinho então de capacitor, para a gente desmistificar a aula, para a gente não achar que é difícil. Pode ser o 27. Então vamos lá. Página 64, exercício 27 de exemplo. Qual a maior energia potencial eletrostática que um condutor esférico isolado no ar de raio 1 metro pode armazenar, dado rigidez dielétrica do ar 3 vezes 10 na 6 voltmetro? Considere a constante eletrostática igual a 9 vezes 10 na 9 USI, unidades do Sistema Internacional, que no caso seria Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, porque tu não precisa saber. Resumindo, ele falou o raio da esfera, falou o maior campo elétrico que o ar pode suportar, 3 vezes 10 na 6 volt por metro ou Newton por Coulomb, que dá no mesmo. Falou o valor do K, 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E ele pediu qual é a energia armazenada. A esfera pode representar um capacitor? Com o que eu acabei de te mostrar, podemos calcular a capacitância dessa esfera? Podemos calcular a capacitância. A capacitância da esfera seria R sobre K. Quem é o R? 1. E o valor do K? 9 vezes 10 na 9. Essa é a capacitância da esfera. Não precisamos nos preocupar com o valor ainda, né? Porque a gente quer a energia. E quais são as possibilidades para calcular a energia, pessoal? A primeira delas é Q vezes V sobre 2, certo? Voltagem eu até posso calcular a partir do campo elétrico, né? Eu posso calcular, daria. A carga eu ainda não sei. Como eu já tenho a capacitância, eu vou tentar outra forma. Que outra? C vezes V ao quadrado. O C eu já achei. Falta achar quem? O V, né? Se bem que se eu for usar a fórmula do V, como é que é a fórmula do V? K vezes Q sobre D, né? Ou no caso é o R da esfera, né? Se eu for usar essa fórmula, eu não vou saber o V. Ele não falou o V. Qual é a diferença da fórmula do V para o V mesmo? Distância ao quadrado. Muito obrigado. Distância ao quadrado. Então, se eu usar essa fórmula, o que eu vou descobrir, gente? O E eu sei. O K eu sei. A distância é o raio. Vou descobrir A. E já que eu vou descobrir a carga, eu vou usar a fórmula que tem a carga e a capacitância, que é o quadrado sobre 2C. Tu vê, né? Essa aí, de exemplo, pode até te deixar um pouco preocupado, mas essa aí já é de nível médio, tá? Não fica triste, não. Qual é o valor do campo elétrico? 3 vezes 10 na 6. O valor do K? 9 vezes 10 na 9. A carga eu quero descobrir e a distância é a distância do centro até a superfície da esfera. 1 ao quadrado vai dar 1, 9 está multiplicando, passa. Então a carga vai ficar 3 vezes 10 na 6 sobre 9 vezes 10 na 9. A carga armazenada na esfera pode ser 1/3 vezes 10 na menos 3 coulombs. E agora que eu sei a carga e que eu sei a capacitância,
eu jogo na fórmula da energia. Eu não quis fazer nenhuma suposição contigo. Se eu tivesse feito uma suposição, eu poderia gastar menos tempo para fazer a questão. Então eu vou te mostrar como. Energia, como é que se calcula? Carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância. Qual foi a carga da esfera? 1/3 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, dividido por 2 vezes a capacitância. Quanto é que deu a capacitância? 9, 10 na 9. Se quiser jogar para cima 10 na menos 9, né, para não te confundir, fica à vontade. Vou primeiro elevar o quadrado lá em cima. 1/3 ao quadrado é 1/9. 10 na menos 3 ao quadrado, 10 na menos 6. É a primeira vezes o inverso é a segunda. 9 vezes 10 na 9, que divide 2 vezes 1, que é 2. Campo, aliás, campo não, energia elétrica. 9 dividido por 9, 1. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 na menos 6 com 10 na 9, 10 na 3 joules. 10 na 3 é 1000, né? Certo? 1000 dividido para 2, energia de 500 joules. Show de bola. É questão nível médio para mais, tá, galera? De repente, como um primeiro exemplo, não seria a melhor alternativa, certo? Mas a pedido, sem problema nenhum. Fala, querido. Galera, olha só. É o que eu disse para vocês, ó. Vocês acabaram de ter aula de capacitores. Já deu tempo de fazer exercício? Ainda não, né? Então, ó, quando eu faço muito exemplo, eu estou queimando exercício teu. Isso nem sempre é bom. Eu lembro do meu terceirão de eu levantar a mão nessa hora e pedir, professor, posso ir para a biblioteca estudar? Quando ele ia fazer um exercício que eu não tinha feito, eu me recusava a ver, porque eu sabia que na minha apostila ia ter um exercício a menos para eu tentar. Certo? Vamos lá fazer rapidinho essa, porque na outra sala eu já falei de eletrodinâmica também, galerinha. Vamos lá.